Confirmar se está todo mundo vendo minha tela. Estamos sim. Sim. Então, essa é a primeira oficina em capacitação e troca com as coalizões, tendo o benefício de ter a participação de membros das duas cidades, então de Recife e Teresina. Foi realizado um evento anteriormente, no dia 23, e dando sequência, então, nosso intuito hoje é conseguir também abranger pessoas que não tiveram a oportunidade de estar presente no evento anterior. Aqui alguns lembretes de solicitar que, se possível, vocês participem, então, fazendo uma escuta ativa e que seja um espaço democrático em torno de respeito e empatia para gerar mais troca entre os aqui presentes. Trazer um pouco da agenda, então, para vocês. O nosso intuito, de forma geral, é trabalhar essa temática em 3 blocos. No primeiro, a gente vai abordar, afinal, o que é a mudança climática, os processos, efeitos e conceitos que giram em torno, então, desse tema. Teremos um momento para dúvidas, depois seguiremos para quais as ameaças, riscos e impactos da mudança do clima, tendo também um momento para dúvidas. Uma atividade coletiva na qual a gente vai visar, então, como objetivo entender e promover aprendizados e fixação desse conhecimento entre vocês. E a temática que vai ser abordada vai ser ameaças, riscos e impactos. E, por fim, no terceiro bloco, a gente vai trabalhar um pouco como podemos responder à mudança do clima, e abrir para que vocês possam conversar, compartilhar um pouco dos aprendizados e discussões, lembrando que nesse terceiro bloco a gente vai trazer também alguns exemplos de avanço no território tanto de Teresina quanto Recife e seguir para o encerramento dessa capacitação. Iniciando aqui com vocês, primeiramente, o bloco 1, afinal, o que é a mudança climática? De forma geral e conceitual, a mudança climática é um fenômeno global e se refere às transformações de longo prazo nos padrões de temperatura e clima, ou seja, temperatura média, ventos, chuva e umidade no território. E se tem que a causa principal da mudança climática é o aquecimento global, que seria a mudança do clima e a forma como ele afeta a frequência, a intensidade com que presenciamos eventos climáticos comuns e extremos. Lembrando que o que a gente conceitua como evento extremo no território é o aumento ou a diminuição de eventos que são comuns no território. Então, o que se tem como mudança climática? Estudos indicam, tanto estudos baseados em dados históricos, que é a observação do passado, quanto em modelagem, têm apontado a tendência do aquecimento global. E dessa forma, óbvio que a gente percebe que a intensificação acaba sendo um pouco maior na região do Equador, mas que essa tendência tende a se espalhar pelo território global de forma compartilhada. Então, analisando aqui projeções um pouco mais de futuro, como a gente pode observar essa tendência de aquecimento? Aqui a gente traz projeções do cenário atual, até 2040, 2060 e 2099. E o que a gente percebe aqui é uma intensificação não apenas do tom de vermelho nos locais, mas também da área coberta. Então, analisando aqui o cenário brasileiro, a gente percebe que essa mancha vermelha, ela tende a aumentar em intensidade, mas também a área, migrando um pouco mais aqui para o centro-oeste e para o sudeste e sul do país. E afinal, se a mudança climática é causada pelo aquecimento global, o que é o aquecimento global e quais são as suas implicações? Então, o aquecimento global, na nossa leitura, nada mais é do que a intensificação do que a gente chama de efeito estufa. O efeito estufa, por si, ele é um fenômeno natural que é gerado, então, pela incidência da radiação solar, e que em sua forma natural, ele seria em parte dissipado para a atmosfera e parte manteria a temperatura da Terra. No entanto, o que a gente entende é que a atividade humana tem intensificado a emissão de gases que fazem com que menos calor seja dissipado e seja mantido aqui, então, dentro da atmosfera, causando, então, o aumento da temperatura, principalmente por influência humana. Trabalhando um pouco mais a relação entre o aquecimento global e a ação humana, tem-se que a influência humana é a causa dominante do aquecimento global observado desde 1950. Ou seja, embora o aquecimento global venha, sim, de causas naturais também, a gente percebe ao observar esse gráfico aqui de aumento de temperatura ao longo dos anos, que as emissões que foram crescentes, principalmente a partir do período industrial,
tem afetado, sim, o aumento da temperatura. E, além disso, estima-se que essa responsabilidade da atividade humana gira em torno de 95% a 100% do aumento que é incomum, na verdade, observado em comparativo com os outros anos, então está um pouco relacionado com as nossas emissões. E pensando um pouco, então, nas principais fontes de emissão desses gases de efeito estufa, que por vezes vocês veem relatados como GEE, então, no território brasileiro, a gente entende que as principais causas de emissão vêm de natureza devido à alteração no uso e ocupação do solo, dentre as atividades principais por desmatamento de regiões tropicais e expansão urbana. Então, a gente entende aqui que os setores que mais contribuem normalmente para essas emissões é a agropecuária, mineração e as cidades como um todo e as suas atividades, e também por fontes de energia, reconhecendo como principal fonte a queima de combustíveis fósseis, que dentre eles a gente pode mencionar carvão mineral, gás natural e petróleo em suas variadas formas, principalmente por setores e atividades de produção de energia, onde no Brasil a gente tem essa complementação por termoelétricas e, lamentavelmente, uma tendência de que isso venha a aumentar, setores industriais e transportes de várias maneiras, vários modais, seja por automóveis, ônibus e aviões, e também por processos de tratamento de efluentes e resíduos, seja no seu processo comum ou em transportes relacionados com isso. Mas antes de falar apesar desse tema da mudança climática, a gente tem que entender também o que é clima, né? Afinal, o que é clima e como podemos observar a mudança climática no nosso dia a dia. Gostaria de trazer aqui para vocês uma distinção entre clima e tempo, tendo que clima, na verdade, é uma observação média desse padrão climatológico, que seria a chuva, a umidade, no território ao longo dos anos. Então, sempre que a gente fala de clima, a gente fala de uma observação no período mínimo de 20 a 30 anos. E o que se sabe sobre isso é que esse padrão tem cada vez mais fugido dessa previsibilidade, porque a gente sabe que tem se alterado chuvas, padrões e temperaturas, e isso tem afetado a nossa capacidade de prever o clima. E, afinal, o que é tempo, né? Tempo é o que a gente vê no jornal, é aquela previsão se o dia vai ser ensolarado, se vai ser nublado, se vai ser chuvoso, e ele diz respeito a um curto intervalo de tempo. Então, a partir da observação do tempo, a gente consegue perceber se o clima tem seguido esses padrões médios ou se ele tem alterado, e o que se tem observado em muitos locais do mundo é que o clima está mudando. E, afinal de contas, né, como a gente percebe o clima no nosso dia a dia? A gente percebe por meio de temperatura, analisando dias quentes e dias frios, precipitação entre dias de chuva e dias de estiagem, ventos em relação a velocidades, vendavais e dias sem brisa, e umidade do ar, pela percepção de dias secos e dias úmidos. Aterrissando com vocês um pouco aqui no território, afinal, qual é o clima de Recife? Pela classificação que a gente tem de clima, o clima em Recife, ele é predominantemente tropical e úmido. Então, ele é caracterizado por temperaturas elevadas, um local quente e úmido, devido a essa influência e proximidade que a cidade tem do mar. Analisando um pouco de dados históricos de Recife, e aqui em vermelho a gente tem temperaturas médias máximas anuais, na verdade, né, pautada nesse histórico de 30 anos, e mínimas, e a gente percebe que Recife, na verdade, tem algumas características também de temperatura, onde a sua média é em torno de 25 graus, mas muito provavelmente vocês podem trazer essa percepção se de fato essas máximas giram em torno dessas médias colocadas aqui e essas mínimas também, ou se isso pode ter sido alterado, a percepção um pouco mais próxima. E também temos características de chuva de Recife, onde a gente percebe que elas se concentram um pouco mais aqui nesse período de outono e inverno. Agora, aterrissando um pouco em Teresina, a gente classifica de forma mais conceitual o clima de Teresina como tropical e semiárido. Ele também é caracterizado por ser quente,
porém ele tem uma tendência um pouco mais seca. A gente percebe isso pela tonalidade do mapa. A gente viu que Recife era um pouco mais roxo, e esse tom um pouco mais bege demonstra esse clima um pouco mais seco. Ele é caracterizado, então, por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e ventos fortes. Analisando também aqui o histórico médio de Teresina, com base nos últimos 30 anos, a gente vê tendências de temperatura elevada, principalmente nesse período aqui, BR-Obró, que é em torno de setembro a dezembro, então com temperaturas elevadas e baixa umidade. Temos uma temperatura média em torno de 26 graus, e também caracterizado por ter, na verdade, duas estações que são distintas. Praticamente se tem um período seco, que gira em torno do inverno e primavera, e um período um pouco mais chuvoso, que a gente observa aqui no mapa, em torno dessas colunas azuis, que seria no verão e no outono. Parar um pouquinho para ouvir vocês aqui, eu gostaria de entender se alguém tem alguma dúvida, que gostaria que a gente esclarecesse. Eu fiquei curiosa com o termo que está aqui, acho que é no slide anterior, o BRO. BR ou BRO? É um termo... Pode dizer, Pode desculpa. falar. Não, eu fiquei na dúvida se é um termo local, se é uma... Certo. Pode falar. Talvez alguém possa me complementar de forma melhor. Eu também me deparei com esse termo pesquisando. Acho que a Camila trouxe para mim inicialmente, eu fui entender. Ele está relacionado com os meses que terminam com BRO. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro. Onde tem essa característica, a gente pode olhar aqui, são poucas chuvas, então é um período seco, né? E aí mostra porque a umidade é baixa, lembrando que umidade abaixo de 20% é crítica. E também temperaturas altas, né? A gente percebe aqui, ó, que a mínima tende a subir e a máxima tende a subir. Então, esse termo que é regional, sim, ele tem essa característica de altas temperaturas, como a gente percebe aqui, por esse aumento da curva, e baixa umidade, como a gente percebe aqui também pela depressão dos gráficos de precipitação. É uma expressão muito usada aqui no dia a dia. As pessoas falam assim, começou o BR-Obró. Como é que fala aí? Desculpa. Eu acho que é BR-Obró, se a Tássila puder Fala mesmo, dizer. né? BR e depois o BRO, entendi. Ok, obrigada. Imagino. O legal do Brasil ser tão continental é que a gente sempre tem essas trocas culturais, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, eu vou seguir então agora para o bloco 2. No bloco 2, a gente tenta seguir um pouco mais nesse conhecimento e apresentar para vocês quais os principais riscos, ameaças e impactos gerados pela mudança do clima. São Paulo, por exemplo, está muito frio e muito seco. Tem que tomar água aqui de tempo em tempo. Vou trazer primeiro para vocês aqui alguns conceitos relevantes para a compreensão do tema. Então, gostaria de abordar inicialmente o que é perigo, quando a gente vai trazer esse tema para vocês um pouco mais para frente, e dizer que perigo é um processo, fenômeno ou atividade humana que possa causar perdas de vida, lesão ou impactos à saúde, seja danos materiais, perturbação social e econômica ou degradação ambiental. Dizer que a origem desses perigos, elas podem ser naturais, antropogênicas, e quando a gente fala antropogênica, está relacionado ao que é gerado pelo homem, ou pode ser de origem socionaturais, ou seja, essa relação que o homem tem sobre a natureza. E também trazer que os perigos eles podem ser únicos, acontecer de forma pontual, ou eles podem ser sequenciais ou combinados, tanto em sua origem quanto no seu efeito. Ou seja, você pode ter uma chuva que vai se desdobrar em cabeça d'água, em enxurrada, em deslizamentos, então pode ser sequenciais e desdobrados, e pode ser potencializado também por essa combinação do homem com a natureza, ou seja, a forma como a gente impacta o meio natural e a gente causa ou um perigo maior ou a maior intensidade desse perigo no território. Um outro conceito que é importante trabalhar com vocês é o risco. Quando a gente fala de risco, a gente está falando sobre a probabilidade de um perigo ter efeito negativo, seja sobre pessoas, sobre sistemas, sobre ativos ou o meio ambiente.
E o perigo também, a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas ele pode ser calculado. Na verdade, ele está relacionado, então, o risco está relacionado ao perigo que pode existir no território, à exposição desse território, pessoas ou sistema a esse perigo, e a vulnerabilidade que esse território ou pessoas podem ter. Mas o que a gente está falando quando a gente menciona a palavra exposição? Então, exposição é a situação das pessoas, infraestrutura, habitação, capacidade de produção, ou seja, meio agrícola, enfim, atividades econômicas, ou outros ativos que estejam localizados em áreas que estão vulneráveis a esse perigo. Ou seja, moradias próximas a encostas que não sejam muito estáveis, e podem estar sujeitas a deslizamento, casas próximas a rios que possam sofrer algum impacto de enxurrada, enchente, são exemplos de exposição que podem, então, aumentar o risco dessa população. E o que a gente menciona, gente? E o que a gente diz quando a gente fala sobre vulnerabilidade? Então, a vulnerabilidade são as condições que elas podem ser determinadas por vários fatores, sejam físicos, sociais, econômicos ou ambientais, que aumentam o risco e a suscetibilidade de um indivíduo, comunidade ou ativos sofrerem impactos causados por esse perigo. Bom, talvez tenha ficado um pouco complexo, mas a gente vai trazer alguns exemplos disso na prática e vocês vão poder entender um pouco melhor esses conceitos. Vou trazer, então, para vocês aqui quais são as principais tendências e vulnerabilidades globais, uma vez que a gente está falando de mudanças climáticas. De forma geral, o que se tem como previsão é a tendência de um aumento de temperatura atmosférica e oceânica, ou seja, o aumento da temperatura do ar e terrestre e também da temperatura dos mares e oceanos, alteração nos padrões de precipitação e eventos extremos, ou seja, a chuva pode ficar mais frequente ou mais escassa, mais intensa ou em menor volume, e eventos extremos, retomando aqui, que eu trouxe para vocês no começo, que extremo, na verdade, nem sempre está relacionado à intensidade. Um evento extremo também pode estar relacionado à diminuição de alguma característica normal no território. Redução de ventos, redução de chuva também são eventos extremos. Uma tendência também de aumento do degelo, seja de icebergs que são imersos no mar, ou da cobertura, como a gente pode estar vendo que está acontecendo no Paquistão, né, o degelo muito acelerado e as consequências no território, e também com uma tendência do degelo, o aumento do nível do mar. E, como consequência desse desdobramento dessas tendências, a gente está tendendo a observar o aumento do risco de desastres. Afinal de contas, né, dentre as medidas que a gente trouxe aqui, quais são as principais mudanças que a gente espera observar no território? Uma delas é o aumento do calor extremo, de forma que ele fique mais frequente. Ou seja, se a gente analisar aqui o gráfico, uma análise de 1850 a 1900, a gente vê que eventos que aconteciam, em média, uma vez a cada 10 anos, conforme a temperatura aumenta em 1 grau, tendem a acontecer 2,8 vezes mais frequente. Se aumentar 1,5, vai tender a acontecer 4 vezes a cada 10 anos. Se aumentar 2 graus, vai tender a acontecer de 5 a 6 vezes a cada 10 anos. Então, a gente vê uma relação direta do aumento da temperatura e do aumento da frequência desses eventos, assim como também o aumento da intensidade desses eventos conforme a temperatura aumenta. De forma correlata, também a gente espera, como consequência desse aumento da temperatura e influência nas dinâmicas atmosféricas, o aumento da frequência e intensidade de tempestades. E isso pode se desdobrar no território, inundações e vários perigos, enfim, períodos de estiagem, vários impactos que comprometem tanto a nossa vida quanto a capacidade econômica dos territórios. De forma análoga, aqui olhando, então, esse gráfico de 1850 a 1900, eventos que a gente observava uma vez a cada 10 anos, conforme a temperatura aumenta, aqui para 1 grau, vão tender a acontecer 1,3 vezes, 1,5 grau já tende a acontecer 2 vezes, mais ou menos, a cada 10 anos, e a gente tem essa tendência um pouco mais acelerada, e eu acho que de forma, a gente consegue observar isso no território também. E também em relação à intensidade, a gente percebe essa influência também em termos de umidade.
a questão da umidade afetada, tanto em aumento ou em redução, devido ao aumento da temperatura. Uma outra tendência que a gente trouxe aqui, que ela se correlaciona, seria o degelo e o aumento do nível do mar, trazendo também uma ruptura com uma percepção que talvez seja um pouco errônea, que é achar o nível do mar vai aumentar de forma constante, e quando a gente fala de um aumento de 2 metros, é porque eu vou chegar na praia um dia e vai estar muito elevado. Na verdade, a gente não quer dizer isso, a gente quer dizer que com o aumento, essa tendência de aumento, pode ser que marés e alguns eventos que sejam observados de forma comum no território tenham um impacto maior, tanto no dano que causa no território, quanto na sua expansão, ou seja, áreas maiores sendo alagadas. E aí aqui, de forma análoga, analisando esse gráfico que traz o avanço no tempo e a tendência de aumento, a gente percebe aqui uma observação natural, então, que aconteceria de qualquer forma devido aos sistemas humanos, de tendências de aumento do nível do mar, mas também percebe aqui uma tendência grande de aumento, em torno de 1,5 a 2 metros, que vai ser causada caso a gente não faça nenhuma redução na emissão dos gases de efeito estufa. Lembrando que os gases que a gente já emitiu, de alguma forma, eles vão tender a continuar provocando esse aumento, porque a gente não tem como retirá-los da atmosfera, mas que a gente tem uma tendência um pouco mais otimista, caso sejam adotados cenários de sustentabilidade, com redução de emissões e outros tipos de mitigação. Trazer um pouco aqui para vocês do perfil brasileiro, considerando essas tendências. E aqui trazer para vocês os perigos que a gente mencionou. Analisando o mapa brasileiro, a gente vê a concentração de perigos um pouco mais centrada aqui nas partes litorâneas do país, percebendo então a influência não apenas de eventos atmosféricos, mas também oceânicos nessas áreas. E aí a gente percebe que em vermelho, né, quanto mais vermelha a cor do gráfico, mais intenso tende a ser esse evento. E vou trazer aqui também alguns exemplos de quais são esses eventos em sua natureza. A gente tem eventos de natureza climatológica, que seriam estiagem seca e incêndios florestais. Lembrando, mais uma vez, que eles podem ser causados também pela influência humana e intensificados pela influência humana. Perigos hidrológicos, que seriam enxurradas, inundações e alagamentos. Meteorológicos, que seriam vendavais e ciclones, chuvas intensas, granizo, ondas de frio, tornado e ondas de calor. Geológicos, que seriam movimentos de massa, popularmente conhecido como deslizamento e erosões, e trazendo aqui um pouco de curiosidade da ocorrência com que esses eventos têm sido observados no nosso território. De forma um pouco mais sintetizada em relação a esses eventos, a gente percebe principalmente uma influência de eventos climatológicos, sendo estiagem e seca o evento que mais afeta pessoas no país, pensando em pessoas afetadas no território como um todo. E aqui também eventos hidrológicos, como o segundo evento perigo que mais afeta as pessoas, e aqui a gente traz uma importância das enxurradas e inundações, com bastante impacto no território. Eventos meteorológicos, vendavais, chuvas intensas e granizos também como principal impacto. E só um dado curioso para vocês, apesar da gente dizer que estiagem e seca afetam mais pessoas, e de fato, em termos de pessoas, quantidade de pessoas afetadas, isso é uma verdade, a gente tem que inundações são os eventos e perigos que causam maior impacto econômico e transtornos para o país como um todo. E trazer para vocês que, embora a gente possa tratar esses perigos de forma individual, a gente sabe que, na realidade, eles tendem a ser somatizados e sequenciais. E trago aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, chuvas intensas muitas vezes se desdobram em alagamentos, enxurradas, elas podem ser chuvas de granizo, podem provocar deslizamentos, inundações, e também podem estar acompanhadas de outros fenômenos, como vendavais e ciclones. Um outro exemplo também de correlação de evento é estiagem e secas, que podem intensificar ondas de calor nas cidades, gerando problemas de saúde, nuvens de poeira, que é um evento que a gente tem visto se tornar cada vez mais comum no território, e também aumentar as chances de incêndios florestais, que não apenas vão contribuir para o aumento de emissão, como geram vários problemas, inclusive para a produção de água, perda de biodiversidade e outros impactos no território.
Trazer aqui um pouco para vocês um mapa de vulnerabilidade e exposição. Esse mapa, ele trata, então, do perigo de enchente e ele correlaciona população exposta e população total. Então, a gente tentou colocar aqui, embora a escala esteja um pouco pequena, a gente pode mandar para vocês com a granulometria maior para vocês analisarem esses mapas. A gente percebe aqui Teresina com um pouco de efeito, acho que está em torno de laranja e vermelho, então é médio-alto. Recife já está um pouco mais em vermelho aqui, embora a escala não permita ver, isso está relacionado tanto ao relevo da cidade quanto à proximidade do mar. Lembrando que essas enchentes podem ser resultado tanto de chuva quanto de marés. Deslizamentos também, trazendo aqui população exposta, população total. A previsão aqui para Teresina e Recife. Vulnerabilidade às secas. A gente percebe aqui também Teresina um pouco mais vulnerável do que Recife, devido a essa proximidade ao mar e à umidade inerente à cidade de Recife. Porém, lembrando que quando a gente fala de seca, a gente está dizendo da redução de chuvas, não necessariamente estamos contemplando capacidade de abastecimento, isso já é uma questão um pouco mais municipal e foge dessa alçada. E também tendência de aumento do nível do mar, onde Recife é apontada como uma cidade que tende a sofrer influência desse fenômeno, ao passo que Teresina está um pouco resguardada desse efeito. Tendências e vulnerabilidades brasileiras diante desse contexto. A gente sabe que dentre os principais impactos que vão tender a afetar o nosso país, a principal tendência seriam secas severas, que elas devem se intensificar. Vulnerabilidade às fortes chuvas e alagamentos também tendem a aumentar em grande parte do litoral do Nordeste. Eu trouxe aqui um pouco mais focado na região de vocês, caso vocês tenham interesse de análise de informação para outras regiões do país, eu posso compartilhar com vocês. E também a tendência do aumento de deslizamentos de terra, rolamento de blocos, vários eventos que possam estar relacionados com esse fenômeno. E aqui trazendo de forma enfática, que eu acho que é importante a gente mencionar, que embora a parte do Nordeste seja naturalmente mais árida, e parte dele, pensando que é uma região muito grande, essa não é a única causa da seca. A vulnerabilidade da região também se deve a uma série de problemas de natureza socioeconômica em relação ao uso da terra e a baixa capacidade de adaptação do território a esses fenômenos. E essa baixa capacidade é o que a gente tende a trabalhar com vocês ao longo desses processos, outras capacitações, que é o que a gente tenta aumentar com a comunidade. Não é porque é um estado que a gente observa que se reproduz em todo o país, não é uma condição apenas no Nordeste, mas é uma condição que faz com que a vulnerabilidade do país como um todo, a mudança climática, seja elevada. Então, a gente tem que trabalhar um pouco nesse fortalecimento da capacidade de adaptação do território a essas mudanças. Trazer um pouco aqui para vocês de tendências de aumento de risco de enchente. Então, esse dado que foi produzido pelo IPCC e pela FAPESP, ele trata de regiões, então trago até uma crítica ao fato de dizer que a tendência de aumento no Nordeste é em torno de 30%, mas a gente sabe que essa distribuição, principalmente em tons de azul, ela vai tender a ser mais intensa em alguns locais e menos intensa em outros. E aqui um risco projetado, então, como é atualmente e como tende a aumentar. A gente percebe aqui uma tendência de intensificação, principalmente na faixa litorânea. Analisando aqui agora a tendência e vulnerabilidade de deslizamentos de terra, como é atualmente e qual é a projeção futura. Nesse sentido, a gente não tem uma previsão tão elevada, mas a vulnerabilidade tende a aumentar em torno de 3% a 15%, em áreas principalmente que têm declive, ou seja, uma inclinação um pouco mais acentuada, e áreas que estejam ocupadas de forma inadequada ou perigosa, independente da sua regularização fundiária ou não, sem entrar nesse mérito. E afinal, quais são os impactos da mudança do clima no território? Os maiores impactos da mudança do clima já se sabe que serão principalmente em países tropicais, por essa questão do aumento da temperatura ser um pouco mais intensa entre os trópicos, e dado que o Brasil é um país tropical, a gente sabe que estamos muito vulneráveis a esse tipo de impacto.
e saber que os impactos da mudança do clima já podem ser sentidos. A gente observa isso por meio de calor extremo, secas, alagamentos, enchentes, tempestades, em alguns locais por meio do aumento do nível do mar. Lembrando que esse aumento pode ser percebido pelo impacto e áreas de abrangência também de ressacas. E como os impactos afetam diferentes regiões e populações? A gente sabe que os impactos da mudança climática, embora aconteçam no mundo inteiro, elas não afetam os territórios de forma igual. E eles tendem a ser muito mais intensos, principalmente em comunidades mais vulneráveis. E também um outro fator que é importante é saber que, embora esse impacto possa afetar até uma mesma cidade, a capacidade de resposta desse grupo social muitas vezes é diferente, seja por atendimento de setores de segurança, defesa civil, ou até pela capacidade econômica das pessoas se organizarem e reagirem a esses eventos, principalmente aqui trazendo como importante com medidas de antecipação a esses eventos para que os impactos não sejam causados e a gente siga nesse modelo de reagir ao impacto, mas sim começar com uma mentalidade e planejamento que permitam que a gente se antecipe, que a gente evite esses impactos no território. Trazendo aqui para vocês um pouco desses efeitos e tendências num recorte Brasil, e foquei um pouco no Nordeste. A gente tem a tendência, então, de aumento da temperatura até o ano de 2100, lembrando que essa tendência é gradual, então, uma outra ruptura, a gente pensa que, por vezes, vai ser algo que vai acontecer daqui a 40, daqui a 100 anos, a gente está passando por esse processo. Então, no Brasil, de forma geral, a gente observa uma variação no regime de chuva, então, seja um aumento ou diminuição, em alguns locais maior período de seca, em outros locais maior período de chuva, ou isso alterando ao longo dos anos. No Nordeste, eles observam uma tendência de redução de 22% das chuvas no semiárido e tendências de aumento de eventos extremos de chuva no litoral. Então, aqui daria mais ou menos para entender a proximidade, alguma influência mais em relação à Teresina, e aqui um alerta também em termos da vulnerabilidade de Recife. Há uma tendência também de aumento de ondas de calor, e isso se percebe por meio da percepção de dias e noites mais quentes ou secos. E no Nordeste, de forma geral, sempre com prejuízo de entender que em alguns territórios talvez a influência seja menor, períodos de estiagem e secas mais longos. Uma outra tendência também desse efeito é o aumento de risco de escassez de abastecimento de água, e isso se deve tanto à redução de chuvas quanto ao aumento da evapotranspiração. E esse termo aqui, traduzindo para vocês, a evapotranspiração, ela significa tanto a perda de água no solo, quanto a perda de água da vegetação por transpiração. Então, a gente tem uma tendência de que esses territórios se tornem mais secos. E como isso vai tender a afetar no Brasil, de forma geral? Diminuição média da chuva, ou aumento, de acordo com a região, impacto na geração de energia, a gente sabe que a nossa matriz é principalmente hidrelétrica, então talvez haja conflito entre a decisão se a gente vai gerar energia ou a gente vai conservar para abastecimento humano, isso já é um conflito e tende a ser um conflito maior ainda. Resultar em impactos na produção de alimentos e impacto no abastecimento humano, de forma geral, como eu mencionei, como consequência desses conflitos de interesse no uso prioritário da água. E para o Nordeste, a gente traz uma tendência de desertificação em regiões semiáridas e também redução de áreas para produção de alimento e criação de animais, que é um problema que tende a afetar essa capacidade de autonomia dos territórios, até das pessoas conseguirem produzir seu alimento, ou culturas que dependam da agropecuária, enfim, da agricultura, para gerar a sua renda. Uma outra tendência também de efeito e impacto é a mudança nos padrões de tempo e clima e como isso afeta a saúde humana. Então, como tendências aqui para o cenário brasileiro, uma diminuição da biodiversidade em florestas, ecossistemas costeiros, áreas urbanas e rurais, o aumento de doenças aéreas, enfim, que tinham antes ou até que eram de uma área e aí depois endêmicas e passam a se espalhar para outros territórios, como a gente tem observado em relação a pandemias, porque a globalização faz com que doenças que eram locais por vezes se espalhem
devido à perda da biodiversidade e do habitat para esses animais que são afetados, então, pela perda de floresta. Aumento de doenças respiratórias, cardiovasculares e transmitidas pela água, ou seja, água e vetores, então a gente tem malária, dengue, febre amarela. No Brasil pode ser mencionado também zika, chikungunya e outros exemplos de doença. E a ameaça às atividades econômicas e infraestrutura. No Brasil, de forma geral, a gente pode observar uma tendência de impacto em atividades de pesca, impacto na infraestrutura de áreas urbanas, em áreas costeiras principalmente, impactos em atividades de lazer e turismo, afinal de contas, uma vez que o clima está mais árido, mais seco, a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer atividades, sejam econômicas ou de lazer, que aconteçam ao ar livre. E trazer aqui para vocês, de forma um pouco sintética, né, como é que a gente percebe esses efeitos no nosso território. Ondas de calor extremos, secas, escassez de água e alimento, impacto na saúde e qualidade do ar, alagamentos, enchentes, aumento do nível do mar e impacto de ressacas, tempestades, ventos, deslizamentos. E trago aqui para vocês algumas das notícias que a gente tem observado que demonstram, né, o que tem acontecido no território. Por exemplo, o Grande Recife tem segundos dias de chuvas, ruas alagadas e transtornos. Após calor fora de época, Rio Grande do Sul pode ter chuva isolada na sexta-feira. 6 meses após tragédia em Petrópolis, famílias retornam para áreas de risco e obras de contenção ainda não foram realizadas. Então, é uma preocupação com os impactos no território e o tempo de resposta a essas medidas. Ciclone causa deslizamento e queda de estrutura em Santa Catarina. Moradores precisam deixar suas residências. Semana começa com calor em quase todo o país. Tempo começa a virar na quinta-feira. E aqui alguns impactos que a gente tem observado também no território. Por exemplo, recentemente a gente viveu 2 contrastes que mostram que, quando a gente fala de aquecimento global, não é só o aquecimento ou a redução da chuva ou aumento. Ele pode acontecer de forma desbalanceada em regiões diferentes. Então, por exemplo, o Brasil viveu recentemente a maior seca e a maior cheia da história. O Nordeste, em algumas regiões, enfrentaram a maior seca dos últimos 100 anos, enquanto no Norte, em Manaus, a gente teve a maior cheia dos últimos 100 anos. Alguns eventos que não eram tão comuns e temem acontecer. Recentemente, aqui no Sudeste, a gente teve uma nuvem de poeira, que resultou em problemas de corte de energia, quedas de árvore e alagamentos, que é um evento incomum, então isso foi muito surpreendente para a gente, não era algo comum de se observar no território. E alguns eventos que têm consequências em sequência, enfim, como, por exemplo, a chuva que aconteceu em Petrópolis, que gerou deslizamentos, quedas de árvore, queda de energia e mortes de algumas pessoas, mas também um risco que a gente não mencionou antes, que acaba sendo um pouco correlacionado, que é a influência da mudança climática no aumento de pandemias e também no aumento de doenças que, por vezes, como eu mencionei, eram endêmicas de um local e acabam se espalhando para outros lugares. Lembrando que o Brasil, como a gente tem a região do Pantanal e da Amazônia, que são territórios, em suma, por vezes pouco pesquisados ou pouco tocados, podem ser fontes de pandemias globais futuras. Dar uma pausa aqui com vocês, agora sei que foi muita informação, e perguntar se vocês têm dúvidas, se tem alguma questão. Eu tenho uma dúvida. Teve um slide que tinha uma diferença entre efeitos climatológicos e meteorológicos. Não sei se estou falando certo, mas eu não consigo diferenciar, assim, na minha cabeça. Acho que é o coloridinho embaixo que tem o gráfico. Esse aqui? Ah, isso é. Isso, climatológico e os perigos, né? Meteorológico, eu não consigo diferenciar muito bem, assim, Certo. esses 2 termos. Uhum. O climatológico, ele está relacionado um pouco mais a, como eu falei, o clima é essa relação do resultado das condições ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de estiagem, normalmente é um intervalo, é um período de estiagem, é um período de seca, e que vai tender a gerar, por exemplo, incêndios florestais que seriam de causas naturais, lembrando que, obviamente, eles também podem ser gerados pelo homem. Ao passo que o meteorológico está um pouco mais relacionado às condições mais imediatas da atmosfera. Então, vem massas de ar quente, massas de ar frio, elas se encontram, e aí a gente tem eventos que são um pouco mais pontuais.
E aí ondas de calor, tornado, eles têm essa influência um pouco mais, vamos se dizer, de curto prazo, ao passo que os climatológicos, eles são uma observação um pouco mais de tendências de longo prazo, ou seja, observados em um período. Deu para entender? Não sei se... Deu sim. Obrigada. Mas eu agradeço a pergunta. Inclusive, eu vou pensar em formas, de repente, mais simples de explicar essa distinção. Alguém mais tem alguma dúvida? Rosana, só aproveitando esse mesmo que você está, essas ocorrências aí, qual que é o tempo desse marco de ocorrências, de contagem de ocorrências? Olha, se eu não me engano, é um período de 5 anos, mas eu vou ver essa informação melhor e trago para você, tudo bem? Lembrando que essas ocorrências, elas também são autodeclaradas, porque, por exemplo, alagamentos. Alagamentos são eventos muito comuns de acontecer no território. Em muitas cidades ou bairros, deu uma chuva, vai ter aquela poça no local. Então, muitas vezes não são relatados. Esses são eventos que são relatados pelo órgão que monitora essas atividades no território. Mas eu vou analisar esse período melhor, aliás, é até uma falha de não ter essa informação, mas se eu não me engano, é num período de 5 anos. Alguém tem mais alguma dúvida? Caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida até o momento, eu gostaria de seguir com vocês para uma atividade na qual a gente tem a intenção tanto de fixar esse conhecimento dentre vocês, quanto entender um pouco mais sobre como que vocês observam esses eventos e esses impactos no território. Então, a gente vai seguir com vocês para o Miro. Eu vou compartilhar aqui na tela do Miro. Vocês conseguem visualizar? Consigo sim. O link vocês colocam no chat? Uhum. Eu vou pedir Botamos sim. para a Milena compartilhar com vocês. Eu vou, por enquanto, explicar um pouco da intenção, da dinâmica e o que a gente espera de vocês em relação a isso. Então, a nossa intenção é compreender a percepção de vocês sobre as principais mudanças e impactos climáticos percebidos localmente. Lembrando que a gente trouxe uma série de dados de 30 anos, então a gente tem a defasagem de não entender, pela percepção de vocês, como isso tem mudado no território. A minha pergunta inicial seria se vocês têm observado algum tipo de mudança no tempo meteorológico, ou seja, essa percepção um pouco mais curta do clima na cidade de vocês. E, inicialmente, a nossa intenção é bem simples, seria dizer um sim ou um não, e depois a gente caminha para uma escala de detalhamento dessa mudança. Só se vocês puderem me ajudar, 6 pessoas votaram que sim. É o total de pessoas que estão presentes, tirando o pessoal da organização? Isso Certo. mesmo, Nana. Então, a gente tem uma leitura aqui. Uma leitura de que 100% das pessoas percebem que tem uma alteração no tempo meteorológico. E agora eu vou seguir com vocês para o mapeamento desses eventos, qual a percepção que vocês têm dele no território. E aí eu gostaria que vocês trouxessem, a gente tem um painel aqui, onde o pessoal de Recife pode colocar o que tem observado e o pessoal de Teresina, e vou trazer alguns exemplos para vocês. A nossa intenção vai ser mapear na percepção de vocês. Esses eventos são pouco intensos ou muito intensos, e também se pouco frequentes ou muito frequentes. A nossa intenção vai ser
escrever o que a gente tem observado. Ah, eu acho que os ventos estão mais fortes, eu acho que o padrão de chuva mudou, eu acho que, enfim, as doenças têm aumentado. É interessante ter essa percepção de vocês, e eu peço que vocês, então, preencham esse post-it e posicionem aqui no quadrante que vocês acharem mais interessante. Para inspirar um pouco essa atividade, eu vou trazer o que a gente fez aqui com o pessoal que participou do outro evento. E aí, então, a gente posicionou esses eventos aqui no quadro, e aí eu vou trazer só um resultado um pouco mais sintético, para que vocês entendam o que foi pontuado. Então, as pessoas mencionaram em Recife que as chuvas estão mais intensas, que as enchentes também estão mais intensas e frequentes, inundações mais intensas e mais frequentes, ilhas de calor, períodos de seca prolongado, ventos fortes, alta umidade do ar durante o inverno. Deslizamentos foram mencionados por várias pessoas como mais intensos e mais frequentes. Em relação ao aumento do nível do mar, pontuaram episódios de ressaca, aumento do nível do mar, inundações mais intensas e frequentes. E em relação à saúde, mencionaram o aumento na proliferação de doenças transmitidas por vetores. Aí vocês podem, isso aqui é só um indicativo, vocês podem trazer outros temas ou inclusive reforçar o que foi dito pelos seus pares e trazer aqui um pouco também do cenário de Teresina. Teresina mencionou principalmente a mudança nos períodos de intensidade e intensidade de chuvas e secas, mencionaram chuvas mais intensas, períodos de chuva maiores, alagamentos, ventos fortes nos períodos de chuva, por vezes chuvas escassas nos períodos de seca, baixa umidade do ar também nos períodos de seca, aumento da temperatura, aumento da amplitude térmica, que é essa variação da temperatura ao longo do dia, aumento das queimadas e rajadas repentinas de vento quando muda a pressão. Disseram que isso é um fenômeno comum de acontecer à tarde. E o que me chamou a atenção, que foi unânime entre as pessoas que participaram, foi mencionar o aumento na proliferação de doenças transmitidas por vetores. Então, mencionaram aumento de doenças como dengue, chikungunya e zika. Falaram também de forma, sem especificar um pouco, proliferação de doenças e viroses, e mencionaram síndromes gripais no período chuvoso como um fator que chamou a atenção deles. Dito isso, eu parto com vocês aqui para esse quadro e convido vocês tanto a manipularem o dado, preenchendo informações da cidade de vocês, ou falando pelo chat para que a gente possa preencher. E aí aqui trago alguns exemplos que podem ser complementares. Ondas de frio, de calor, chuvas e granizos, queimadas. Tem algumas informações aqui na lateral que podem ser interessantes para que vocês se inspirem também para trazer o que vocês têm observado. Por enquanto, a gente tem aqui o pessoal de Teresina mencionando aumento dos focos de incêndio como muito frequente e muito intenso. Recife mencionou, por enquanto, os ventos como muito intensos, porém pouco frequentes.
Rosana, eu também estou ainda me acostumando com esses termos, né? Que o alagamento é em pontos específicos e inundação é em quantidade maior, né? Isso, o Só para alagamento vai. confirmar. Isso, ele vai estar um pouco mais relacionado a poços, a pontos de onde empoça Uhum, água e ela não escoa, porém ele isso. abaixa rápido. E agora a Aham, inundação e enchente já tá um pouco mais relacionado com vazão do canal no rio, então são mais maior, né? intensos, têm impactos maiores. E enxurradas são aqueles eventos de uma força muito intensa, né, que arrasta carro, que, enfim, causa um dano um pouco maior ao território. E é interessante que, por mais que sejam eventos pontuais que vocês tenham observado que não seja com tanta intensidade ou frequência, que vocês mencionem aqui, por exemplo, teve uma enxurrada em tal ponto. Não acontece com tanta frequência, porém é um evento muito intenso, para que a gente tenha essa leitura, inclusive para que esses critérios possam servir para vocês balizarem a escolha dos projetos também catalisadores, né? Não apenas o foco em reduzir as emissões e os impactos, mas também fortalecer a capacidade de resposta de vocês. A Cíntia perguntou tem como fazer relação. Cíntia, se você puder explicar um pouco melhor a sua pergunta, para eu ver como eu consigo te ajudar. Lembrando para vocês que a intenção é que vocês tragam pontualmente a impressão que vocês têm desses eventos e que coletivamente a gente analise o posicionamento desses eventos, o que vocês consideram mais expressivo. E embora alguma pessoa já tenha mencionado, por exemplo, eu acho que aumentou, as chuvas estão mais intensas. Se uma segunda pessoa concordar, a gente pede que coloque esse post-it, ainda que duplicado, porque quanto mais pessoas mencionam o problema, maior é a nossa percepção de que aquilo é coletivo, de que já está indo para um senso comum a percepção de que aquele é um perigo mais frequente no território e não apenas a percepção de uma pessoa só. Então, se acharem que o colega colocou algum impacto, algum perigo que vocês consideram relevante, vocês concordam, então podem reforçar com mais um post-it. Gente, eu tô numa desvantagem aqui, porque eu tô me virando no celular, mas não tá fácil. Então, eu queria pedir para alguém colocar, devido a esse reforço aí do recado de Rosana sobre o aumento de doenças respiratórias. Eu coloquei, Dai. Pronto. No caso, eu coloquei no período de chuvas, né? Nesse período mais úmido, mas eu vi que é em Teresina também, no período do seco, aumenta, né? Eu associava muito à umidade, só que aí vendo esse post-it, eu estou em dúvida o que é que poderia causar, né? Aqui em Recife, todo mundo estava com virose alguns meses atrás, nessa época que estava mais, né, mais nebuloso, mais chovendo, mais nublado, mais úmido. Lembrando, gente, que tanto os impactos quanto a origem podem ser diversos e somados. Então, se vocês percebem o aumento de doenças, seja no período seco ou no período úmido, é interessante que seja colocado, porque isso reforça que não depende apenas de uma origem, né, ou de uma causa. Podem ter vários diferentes contextos que vão gerar, então, aumento de doenças, e aí fica um alerta, né, em ter uma questão de saúde devido à mudança climática como um alerta no território. Tô vendo o pessoal de Teresina aqui colocando vários post-its. Sintam-se à vontade para posicioná-los, viu, gente? Senão depois a gente faz de forma coletiva. Eu acho que eu entendi a pergunta da Cíntia em relação à correlação. Eu acho que é, sei lá, aumento do foco de incêndio. Eu acho que talvez tenha até sido ela que colocou uma seta. É isso mesmo, a gente pode colocar setas
dizendo que um problema está influenciando no aumento de outro. É interessante, inclusive, essa relação. Rosana, aqui a gente tem, assim, o que acontece não é a mudança de temperatura durante o dia, como no Sudeste, né? Que você acorda frio, de meio-dia está bem quente. Eu estava em São Paulo semana passada, estava assim. Mas aqui a gente tem, por exemplo, uma chuva muito grande no meio do dia e depois um sol, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei como explicar isso escrevendo, assim, se é uma ocorrência se é mais relacionada à chuva, né? Que é a ocorrência de chuvas pontuais mais fortes. Eu acho que Ou, desculpa, eu acho que você pode colocar isso, aumento de chuvas intensas, porém curtas. uhum, E aí, de repente, seria em alta intensidade, mas assim, acontece com muita frequência, com pouca frequência, essas uhum, chuvas. Você considera que a intensidade é alta, isso. a duração é pequena, porém a frequência é alta também, é isso? Sim, tem Aí eu uma colocaria em frequência mais alta, muito frequente e muito intenso na minha leitura. E aí Uhum, você pode colocar assim, chuvas pontuais. Perfeito, como está aqui, chuvas intensas, porém curtas. Perfeito. Que aí isso. são temporais. A gente tem muito disso no verão aqui no Sudeste. Eu sou de uma pessoa também, então eu estou tentando lembrar um pouco, porque é parecido, né? Mas aqui em Recife, eu acho que a questão das chuvas ainda é um pouco mais forte, essas chuvas mais intensas, né? Uhum. Eu Percebo vou, que acontece mais aqui. eu vou deixar vocês seguirem manipulando até 10h45 e aí depois eu vou voltar com vocês aqui organizando esses post-its. Já vou dando uma repassada aqui, por conta do nosso tempo, mas lembrando que a gente pode revisitar isso depois e que da mesma forma que eu sintetizei, que foi trazido pelos colegas que participaram da etapa anterior, a gente pode depois revisitar esses resultados até como um critério para identificar, né, o que é prioritário, enfim, qual é a percepção de vocês dessas influências no território. Eu peço apenas para quem é de Teresina, se possível, já entender onde vocês alocam esses post-its aqui. A gente tem vários impactos e eventos, mas como mediadora eu não me sinto apta a inferir sobre a intensidade e a frequência desses eventos. Eu vou iniciar então passando aqui pelo quadro que foi feito por Recife. E me chama a atenção um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na outra atividade, Recife também colocou tudo aqui nesse quadrante de cima, de muito intenso. Embora alguns elementos sejam pouco frequentes, todos ficaram como muito intensos na outra atividade também. E aí vai lidar com quem está aqui presente. A gente colocou, então, ventos como muito intensos, porém pouco frequentes, períodos de estiagem como muito intenso e pouco frequente. Se alguém discordar ou quiser reforçar, aí pode duplicar o post-it aqui para gente. Como muito intenso e muito frequente em Recife, ficou chuvas intensas, porém curtas, e aqui, por vezes, a gente chama isso de temporais, trazendo uma expressão para vocês. Ondas de calor intenso, deslizamento de terra, aumento de doenças respiratórias nos períodos de maior chuva e alagamentos. Aí eu trago até uma provocação, essas doenças respiratórias são só nos períodos de maior chuva ou também nos períodos de estiagem a gente também tem essas doenças? Ou não tem muito período de estiagem em Recife? Eu não sinto, não sei se as meninas que estão aí concordam. Realmente no inverno mesmo, junho, julho, que se É intensificou. mais isso mesmo. Estiagem eu coloquei por questão assim de faltar água, sabe? Tem alguns períodos que faltam água na cidade e tal, mas a gente não chega a ter um período de tempo seco, seco, né? Que afetaria É essa isso. parte respiratória. Perfeito.
Caso tenha mais algum post-it de Recife, eu peço que vocês complementem. Eu vou seguir agora, sem prejuízo para o tempo, para tratar um pouco do que foi colocado aqui em relação à Teresina. Então, a gente trouxe como pouco intenso e pouco frequente ocorrência de chuvas fora de época, variação irregular das temperaturas comuns naquela época do ano, consequência da mudança climática, dificuldade no desenvolvimento da arborização, então tem afetado a questão natural de vegetação da cidade. Como muito frequente e muito intenso em Teresina, trouxemos, aqui deixa eu ver se eu consigo ler. Tem aqui uma foto, acho que é alagamento e enchente, né? Tem um ônibus ilhado na Avenida Joaquim. Ver se a gente consegue ver aqui juntinho. O ônibus está ilhado na Avenida Joaquim Nelson, na zona sudeste de Teresina, nas proximidades do shopping. A área costuma ficar alagada sempre que há períodos intensos e chuvosos. Ou seja, aqui a gente tem uma questão de alagamento. Deixa eu aumentar aqui também. Alagamentos, como intensos e frequentes, aumento das ilhas de terra nos rios, ou seja, aqui é uma questão de assoreamento também e redução do volume de água, né? E redução da vazão barra volume dos cursos d'água. Quando eu falo vazão e volume, vazão é a velocidade, né, com que o rio corre, e volume eu estou falando um pouco da altura desse rio, que faz com que ele rebaixando a gente consiga analisar esses bancos de areia no território. Como muito intenso e muito frequente, também a seca aumenta os focos de incêndio, que aumentam as doenças respiratórias, aqui reforçando o que foi dito por mais uma pessoa, vou colocar aqui embaixo só em termos de causa-consequência, está reforçando então a influência da seca na saúde. Animais silvestres invadindo áreas urbanas, ou seja, a gente está falando de perda de habitat natural, o que é um problema sério e tem se visto globalmente que isso influencia na tendência de aumento de doenças e até pandemias que eram vírus e, enfim, que hospedavam os animais e a gente está um pouco mais em contato com eles. Temporal em Teresina, veículos são arrastados pela água, muros desabam, vias são interditadas, então aqui a gente está falando de enxurradas e chuvas intensas. Eu vou tirar isso do caminho aqui. Depois eu ajeito um pouco melhor. Estou fazendo mais alguns post-its aqui de Teresina. Quadros de desidratação por aumento da temperatura. Legal. Aí aqui a gente tem ondas de calor e efeito na saúde. Aqui, pensando em relação, que foi a questão trazida pela Cíntia, a gente tem a questão de causa e influência, né? E eu acho que, considerando o nosso tempo, esses são os principais mudanças, impactos, enfim, eventos que a gente consegue mapear no território. Alguém tem mais uma questão complementar? Caso contrário, eu vou seguir um pouco aqui para a nossa apresentação, para concluir o conteúdo com vocês. E nada impede de que a gente volte nesses resultados, inclusive acho que seria interessante como um comprometimento para seguir na apresentação de outros conceitos para vocês. Abordar apenas de forma rápida nesse bloco, assim, porque ele é uma introdução do que a gente vai tratar na próxima capacitação, então é como podemos responder à mudança do clima. E aí a gente tem a compreensão de cidades como núcleos estratégicos para o enfrentamento das mudanças climáticas no território. E o que a gente sabe? A gente sabe que as cidades consomem grande parte do suprimento mundial de energia e, portanto, são responsáveis por 70% das emissões de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo,
As cidades também têm um papel como centros de inovação e criatividade, e por isso elas podem nos fornecer respostas para combater o aquecimento global. Ou seja, pela forma que a gente consome, pela forma que a gente, enfim, escolhe os recursos, como a gente classifica, ou até naturaliza o que a gente tem como resíduo ou como rejeito nas cidades. E dessa forma, eu acho que é necessário destravar o potencial das cidades no seu papel de reduzir as emissões de carbono, o que também por vezes é classificado como descarbonização, trazendo mais um termo para vocês, e se adaptar aos novos cenários, tornando as cidades mais resilientes à mudança do clima. Mas afinal, né, o que são cidades resilientes? Cidades resilientes são cidades que têm a capacidade de absorver, recuperar e se preparar para choques futuros, sejam esses impactos econômicos, ambientais, sociais ou institucionais, ou seja, é preciso que tenha uma organização orquestrada em torno dessas medidas para que a cidade se adapte e seja de fato mais resistente a esses impactos. E as cidades resilientes, de forma geral, elas promovem um desenvolvimento sustentável, que é favorável ao bem-estar e ao crescimento inclusivo. Trazendo um pouco para vocês de medidas que a gente vai, como eu mencionei, tratar de forma mais aprofundada futuramente, que as principais respostas que a gente tende a dar à mudança climática se classificam entre medidas de adaptação e mitigação. Afinal, o que é uma medida de adaptação climática? Ela está relacionada à nossa capacidade de resposta aos impactos e estímulos da mudança do clima. Ou seja, é um ajuste em sistemas naturais ou humanos em resposta aos estímulos climáticos reais ou esperados, ou seja, o que a gente já observa e é o que tem tendência de acontecer, que moderam, né, ou reduzem os danos que pode causar no território, mas que também exploram oportunidades benéficas. Afinal de contas, uma vez que a gente se prepara para responder aos impactos, a gente pode, inclusive, melhorar condições que já são ruins no território, independente do clima, questões que são econômicas, estruturais e sociais. Dentre exemplos aqui de adaptação, um contexto um pouco mais amplo, a gente entende que é necessário preparar uma avaliação do risco do território, melhorar as práticas de agricultura, principalmente em regiões com maior incidência de seca, reconhecendo a nossa vulnerabilidade em termos de abastecimento de água, produção de alimento e geração de energia, construir barreiras para proteção contra o aumento do nível do mar em cidades que são influenciadas por essas questões, desenvolver sistemas de alerta e preventivo para reduzir o impacto desses danos sobre a população, ou seja, uma vez que há o risco de acontecer, é interessante que a gente possa avisar as pessoas para que elas evitem aquelas regiões, enfim, o dano seja melhor, e melhorar a cobertura de seguros e desenvolvimento de uma rede social, uma rede de segurança social, ou seja, a comunidade organizada, entendendo os impactos e se preparando para isso, já é tido que ela tem maior capacidade de responder a esses desastres. Como a gente viu lá em Petrópolis, o fato da comunidade estar reunida, por vezes, é muito mais efetivo do que a capacidade de atuação de outros órgãos do governo para interferir nesse cenário. E o que a gente fala quando o que a gente quer dizer quando a gente fala em mitigação climática? A mitigação, então, está relacionada à nossa intervenção para reduzir as fontes de dissipação de gases de efeito estufa ou melhorar ela. Ou seja, são ações relacionadas a reduzir o nosso impacto no aumento do aquecimento global por meio das nossas emissões. Exemplos aqui para vocês um pouco mais pontuais que podem contribuir, então, a redução do uso de combustíveis fósseis em processos industriais de geração de energia, e aqui a gente tem diversificação de matriz energética, enfim, dependência até de outras formas de combustível e insumo, melhoria na eficiência energética de processos produtivos em toda a cadeia, diversificação da matriz energética, e aqui modos que a gente considera que são interessantes são energia solar, eólica ou biomassa, melhoria de isolamento de edifícios em termos de ondas de calor e até dos tipos de materiais que são utilizados em padrão construtivo, porque a gente sabe que as cidades tendem a formar muitas vezes ilhas de calor devido à sua concentração e aos materiais que têm. E um ponto muito importante aqui, expansão de florestas e outros sistemas naturais para remover parte do dióxido de carbono, né, desses gases que causam o efeito estufa que estão na atmosfera, tanto os presentes quanto os que a gente emite devido às dinâmicas da cidade.
Ou seja, as medidas de ação climática podem também ser uma solução para necessidades locais, ou seja, por meio de medidas de mitigação, ou repensar como a cidade é planejada, construída e administrada, podem ser também formas de promover oportunidades econômicas, responder aos déficits de infraestrutura e outros. E aqui a gente vê oportunidades de economia circular ou outras atividades que têm um menor impacto e podem gerar renda para a comunidade, inclusive por meio desse aumento de capital, reduzir a vulnerabilidade de pessoas que a gente sabe que são mais afetadas pelos efeitos da mudança climática. Aí vou trazer para vocês brevemente alguns avanços e medidas que já foram implementados no território. Aqui, olhando para Recife, então, a gente sabe que em 2020 foi elaborado um plano local de ação climática, reconhecendo alguma tendência de engajamento da governança em termos dessa necessidade. O projeto City Nova, que promove esse debate sobre jardins filtrantes, ou seja, infraestrutura de drenagem para a cidade e até uma questão de convivência com áreas verdes. A inauguração de uma usina solar no Hospital da Mulher, ou seja, a diversificação de matriz energética, e o projeto do Parque Capibari, como também uma questão de relação um pouco melhor com a natureza, mobilidade ativa. E para Teresina, a gente trouxe um relatório da agenda climática, então o governo teve de alguma forma um engajamento na estratégia de construção de uma Teresina que seja mais inteligente, sustentável e resiliente, e alguns projetos aqui em etapa de elaboração, como o Plano Sustentável de Mobilidade Urbana, o Plano de Ação Climática para a cidade de Teresina e um plano diretor que está pautado também em arborização urbana, ou seja, capacidade tanto de melhorar o conforto térmico, quanto em absorver um pouco dos gases que são emitidos no município. Eu faço uma pausa agora aqui nessa apresentação e esse é um momento de troca entre a gente, já chegando para o final, e gostaria que as pessoas aqui presentes pudessem compartilhar um pouco de projetos que estejam vendo na cidade ou quiserem compartilhar um pouco do que acharam relevante do que foi apresentado aqui. Esse é um momento para troca com vocês. Se alguém tiver alguma pontuação, algum comentário para compartilhar com a gente. Eu queria aproveitar para perguntar a vocês da WRI, até o pessoal de Teresina, assim, olhando para Recife e para Teresina, mas somos bem diferentes, né? São dilemas bem diferentes, né? Assim, para mim, Teresina realmente é Nordeste, mas a gente não sente muita proximidade, assim, com esse estado. Eu não sinto, né? Acho que eu nunca fui lá, acho que não é muito comum Teresina, né? O pessoal vir muito para cá. Eu não sei muito sobre o estado, mas eu vejo que tem muita diferença e no sentido de clima é uma luta mais dura que a nossa de Recife. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco o que vocês nesse trabalho já sentem assim em relação aos desafios, né, comparando Recife e Teresina. Só uma dúvida, Daiane, você gostaria dessa perspectiva em relação à nossa visão ou de alguém de Recife? Você está no mudo. Está no mudo. Eu acredito que a Tátila é uma pessoa que está fazendo parte do projeto. Ela é de Teresina, tem bastante conhecimento sobre o clima local, sobre o planejamento. Acho que ela pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Essas diferenças do clima e como funciona lá em Teresina. Quer dizer, a Tátila não é teresinense, né? Mas mora em Teresina há muito tempo. Não, já tem uma décadazinha aqui. Daiane, só conferindo se eu entendi tua pergunta, tu tá perguntando no desenvolvimento do trabalho, como o clima, os desafios de Teresina afetam o desenvolvimento desse trabalho, certo? Isso, e quais são os maiores desafios comparando essas duas cidades, assim? Me pareceu, né, desafios bem distintos, assim.
Então, eu acho que o grande desafio de Teresina para o teresinense, para a equipe que vem trabalhar aqui, é o clima, o calor intenso. A gente tem dificuldade. Eu dar um exemplo rápido, por exemplo, de fechar uma agenda de atividades, porque a gente precisa pensar na temperatura para pensar numa atividade. A gente não pode colocar uma atividade na rua às 2 da tarde, porque as pessoas não vão. As pessoas não aguentam ficar na rua às 2 da tarde. Então, por exemplo, o mutirão que aconteceu aqui em Teresina, a gente teve muito desafio em relação a isso. Para plantar a vegetação, tinha que ser bem cedinho, porque se passasse das 9, o solo ia estar muito quente, a água ia estar quente e a planta poderia não sobreviver. Então, não adiantava a gente plantar uma mudinha de árvore às 10 da manhã, porque ela não ia pegar, como a gente chama aqui. Então, eu acho que esse é o desafio assim que fica mais latente na minha cabeça, é o clima mesmo. E agora que a gente entrou no Verreovró, como a gente chama aqui em Teresina, fica mais quente ainda e o clima fica muito seco. Eu já estou sentindo minha garganta, meu nariz ardendo, irritando, inflamando por conta do ar seco. Então, vai ser um desafio a mais para fazer qualquer atividade externa ao ar livre. Acaba sendo uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado. Em colocar cobertura, oferecer bastante água, lembrar as pessoas de beber, colocar uma musiquinha ali para lembrar o pessoal de estar se hidratando, porque realmente entra no planejamento assim, de todas as atividades. Eu acho que o principal é isso. E quando não é o calor, são as chuvas, né, Camila? No meio Chuvas do intensas, né? evento, tá o céu limpo, do nada o tempo fecha e começa a chover. Isso é uma chuva muito forte. A gente perdeu, assim, vários papéis de uma atividade em uma dessas reuniões, porque começou um vento e uma chuva forte e carregou algumas coisas que a gente tinha feito. Eu li aqui, eu tô no celular, tá um pouco difícil, mas eu li rapidinho que Cíntia colocou que isso interfere até na presença, né, dos espaços, do pessoal, né, da Sim, comunidade também, né, nos espaços públicos. E na tua fala eu fiquei me perguntando, então a gente tem menos verde por aí, então a gente tem menos pessoas nas ruas, não é isso? A gente tem menos pessoas vivendo a cidade, né, na rua. Em Recife, a gente tem um bom fluxo de pessoas. Ele ainda pode ser intensificado e merece ser, na verdade. Sempre que a gente dá um pulo no Rio, São Paulo, Minas, a gente vê muito mais gente na rua. Acho que Recife ainda está melhorando nisso e a gente gosta de rua. Mas pelo que você traz, então eu imagino que seja uma cidade muito das pessoas buscando trabalhar em seus locais mais climatizados, né? Ou no conforto de isso. casa, ter a sua liberdade de estar, e a pandemia também trouxe isso, e menos pessoas vivendo a rua, o que é um desafio, né, para a gente falar sobre cidade, soluções, sem ver as pessoas na rua e sem conseguir a presença delas para propor mudança. Sim, a Cintia até colocou aqui que isso interfere na utilização dos espaços públicos. As pessoas deixam Isso. de ir para uma praça porque às 4 horas o banco ainda está muito quente, não dá para sentar. Então, as pessoas realmente deixam de usar alguns espaços por conta do clima. Uhum. Nesse Tem uma sentido, outra. o que vocês têm desenhado e mirado por aí, de laboratório, vem mais por onde, assim? Vem menos por intervenção física, na rua e vem mais por mobilizar pessoas de outro jeito nas comunidades, de outras formas nas comunidades, mais por uma vivência da cidade, não sobre um espaço, sabe, mas mais por soluções de ações das pessoas e não tanto de isso. Por favor, Raíssa, você pode falar aí, tá difícil aqui no celular. Não, era só para perguntar também em relação às soluções, se a questão do sombreamento, porque o sombreamento artificial, o sombreamento natural a partir de árvores é muito difícil, porque vai demorar muitos anos, né? Fiz um projeto com o Camila lá no Conde e a gente intensificou a arborização do centro da cidade, que era pouco usado durante o dia,
Mas isso aí, o efeito, ele vai chegar daqui talvez 10, 5 anos, um pouquinho, a árvore já está um pouquinho maior, mas ela não provê sombra. Então, essa questão de estratégias de sombreamento urbano, pérgola, coberturas, eu não sei se isso é mais difundido aí por Teresina, ou se vocês estão tentando trazer essa cultura para o desenho urbano mesmo, né? Porque aqui a gente ainda tem um pouco de um desenho urbano um pouco eurocentrado. Então, o desenho urbano eurocentrado que vem aqueles grandes, né, aquelas grandes áreas áridas de largo, que aí, inclusive, a questão patrimonial aqui também, lá em João Pessoa e aqui em Recife também percebo isso, que tem a questão de não plantar muitas árvores nos largos, né, que são protegidos pelos órgãos de patrimônio, porque ele influi na questão da visibilidade. Então, tem muito essa questão do clima versus a gente trabalhar com centro urbano, né, com centro desocupado. E aí, querer que haja um fluxo maior de pessoas que visitem, que permaneçam. E aí, a gente não pode, né, se coloca estou só trazendo aqui para a roda, né? Também não sei se Teresina tem esse conflito nos centros urbanos, porque, né, para a gente achar soluções de sombreamento para as pessoas ficarem, ela vai influenciar na visada dos edifícios históricos, enfim, aí tem todos esses conflitos aí do clima versus patrimônio, né, patrimônio cultural e a ativação, só jogando aqui para a gente discutir Eu acho que também. a Cíntia pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas o que eu senti muito aqui em Teresina que tem funcionado bem são alguns parques. Tem um parque que foi inaugurado há poucos anos no centro de Teresina, que ele aproveitou as lagoas, então tem muito espelho d'água, tem as lagoas naturais ali, e aí tem os patinhos, tem muitas árvores que foram preservadas. Então eles fizeram os quiosques com alimentação, às vezes colocam um parque ali do lado, e é uma coisa assim que virou um fenômeno. Já tem alguns anos, Teresina tem muito aquela coisa assim de cidade pequena, de quando uma coisa é novidade, todo mundo vai e depois para. Mas esse parque não. Esse parque tem alguns anos que ele funciona a todo vapor. Claro, à noite, né? Durante o dia as pessoas não vão muito por conta da questão da temperatura, mas se você chega umas 4h30, 5 horas, já tá cheio de gente. E final de semana é lotado de gente passeando com animal, família, com criança. A prefeitura, vez ou outra, faz um evento cultural ali. Então, é uma coisa que eu senti, assim, que funcionou bastante, que as pessoas gostam muito. Porque é um ambiente mais agradável. Tem água, tem vegetação, as pessoas deitam na grama, ficam ali comendo. E eu senti, assim, que isso funcionou muito bem. Principalmente de conectar o verde com a água. Porque Teresina é banhada por dois rios, mas uma coisa que me chocou muito quando eu vim morar em Teresina é que as pessoas não têm o hábito de fazer atividades na beira do rio. São poucas atividades de lazer na beira do rio e são poucas pessoas, poucos empreendimentos mesmo na beira do rio, sabe? Poucas pessoas banham, também tem a questão da poluição e tudo mais. Foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu fui criada numa cidade de dois rios e que tudo é voltado para o rio. Tudo. Toda a cidade funciona em torno dos rios. Então, isso foi algo que eu senti que seria muito positivo trabalhar em Teresina, porque é uma cidade quente, as pessoas gostam de estar perto de água. Dá para aproveitar bastante isso. Culturalmente, elas parecem não ter uma relação com o rio, né? Talvez seja por esse caminho da poluição, ou talvez seja a não cultura, né, com o rio, ou do que você traz. Eu acho que talvez seja cultural mesmo. Assim, o início da cidade começou ali nos rios, mas ao passo que foi crescendo, a sensação que eu tenho é que virou um pouco as costas. Você só atravessa, virou uma barreira, você atravessa para chegar em algum lugar, mas não usa. Exceto pelos bairros do início da cidade, ali o Rio Poti, o bairro do Poti, os bairros mais antigos, que ainda tem uma atividade ali mais ribeirinha, de plantar na beira do rio, de realmente usar, tomar banho, fazer alguma atividade. Mas a grande parte da cidade não. O que eu sinto é que para a grande parte da população de Teresina, o rio é uma barreira para ultrapassar. Ele não é muito incorporado na Isso é atividade. um dado bem diferenciador da gente, né? A Rai tá aqui, Isso, a eu gente ia falar, trabalha
o Rio em Recife, ele nos conecta, assim, o Rio é um ponto cultural, é algo que se destaca, assim, nas escolas para a gente, no ensino, então a gente cresce sempre sendo lembrado porque de onde é o caminho do Rio, quantas cidades percorre os municípios, estados e quanto que isso tem a ver com algumas atividades, trabalho, cultura para a gente. Que estou muito surpresa aqui nessa troca com essa distinção, assim. Também. E a outra pergunta que era trazendo um pouco da fala que você trouxe sobre o parque, se esse parque consegue agregar diferentes camadas assim da sociedade aí, ele é de fácil acesso ou a gente tem parques aqui que agregam vários públicos, mas a gente também tem parques que agregam só uma camada mais alta. O projeto em Recife aqui do Parque Capibaribe, ele vai contra isso, né? Mas a gente sabe, assim, de alguns pontos de praças aqui que né, atraem públicos diferentes, embora isso não esteja ligado à localização geográfica dele, né? São parques que trazem mais o público em geral e outros que não, que afastam, né, que repelem. Então, esse parque que eu considerei aí o que você trouxe como um case da cidade, né, porque é um de sucesso, ele agrega todo mundo? Sim, eu sinto que ele consegue unir bem os públicos. Também tem a questão da localização, fica no centro da cidade. Ele fica ao lado de uma estação ferroviária. Ele fica próximo à parada de ônibus, então passa ônibus de vários pontos da cidade por ali. Também é uma parada de ônibus intermunicipal, nesse local, onde tem a estação ferroviária, ao lado do parque, vem ônibus de cidades próximas de Teresina, e são ônibus coletivos, cuja a passagem é bem barata. Então, a localização dele favorece muito a isso, e eu percebo que as pessoas conseguem usar bem, pessoas de diferentes públicos conseguem usar bem. Tem jovens, tem idosos, tem tribos diferentes ali, sabe, de estilos diferentes. Então, eu sinto que ele consegue unir bem esses públicos. É só uma curiosidade, Tátila. Você é piauiense ou você... Eu sou maranhense, mas eu já tenho 10 anos aqui em Teresina. Uau! Parte da família é do Piauí, então a gente chama Piranhão. Piauí, Maranhão. Piranhão, gente, é muito bom isso. Ó, tá vendo a gente aqui, ó, embaixo, aprendendo sempre ainda sobre o Nordeste. Eu ia comentar sobre essa questão do Rio também, que Dai trouxe, que o Capibaribe, eu sou paraibana, estou há 7 meses aqui, mas eu senti que tem uma forte conexão identitária, assim, cultural da população daqui com o Rio, né? E aí, e tem também essa questão da subsistência, né? Tem gente que pesca, né? Eu moro aqui perto, no centro, né? Perto da Ares, que é aqui no bairro do Recife, e eu caminho essas pontes indo e voltando, né? Todo dia quando eu venho trabalhar e volto e fico percebendo esses movimentos, assim, de relação. As pontes são realmente, assim, de muito calor, não é uma coisa confortável você ficar numa ponte para olhar o rio durante a tarde, né? Mas eu acho que tem esse projeto do Parque Capibaribe, ele tem conseguido resgatar, porque ele é um projeto grande, pensado para um todo, né? Só que ele está sendo executado por partes, e as partes que foram executadas, elas conseguem convidar de volta, né? Porque aí as pessoas foram virando as costas para o Rio, eu acho que também por falta de convite, de uma urbanização que convide a se filtrar ali, porque eles têm todo um conceito até legal, vocês darem uma olhadinha, eles têm um conceito de vias de infiltração, porque às vezes como o rio fica por trás de alguns terrenos, então eles tratam a via inteira para que você infiltre e encontre ali um espaço público, né? Tem o Parque do Baobá, que é um espaço público que você só encontra ele se você entrar na rua, na ruazinha assim, e aí você encontra um parque ali, todo gramado, com balanço, com deck, então você, né, o Parque Capibaribe, ele tem uma ideia de ir a partir desses espaços pequenos e costurando um grande parque na margem e convidando as pessoas a
a irem para o rio, né? Assim, a permanecerem no rio, porque a gente passa, né? Passa pela ponte, atravessa, e a gente também está com o projeto Travessias aqui agora, que é um concurso público para 2 passarelas para conectar essas margens, né? E diminuir essas barreiras. E também nesse sentido de conectar e de permanência, não só a passagem, mas a passarela ela vai ter elementos ali que convidem a permanência. A gente está até curioso para que o resultado vai sair daqui do fim do ano, mas eu acho um projeto bem inspirador, assim, para vocês darem uma lida. A gente tem aqui os materiais, a gente pode trocar depois, porque eu acho que até a nível Brasil mesmo é um projeto que para esse tratamento de beira de rio e essa questão climática também, que tem muito a ver. Você vai criar espaços ali de sombra, de acolhimento, de espaços com temperatura mais baixa, né? Porque são todos vegetados. Mobilidade ativa, né? Estimular Mobilidade isso também. ativa, boa, exato. Redução de carbono a partir dessa coisa da mobilidade ativa, né? Do tratamento dos espaços de chegada nesses parques, né? A partir de ciclovia, a malha cicloviária está expandindo, então ele vai chamando a uma urbanização mais, enfim, mais baseada da natureza mesmo, né? A partir do rio, o resto da cidade ser tratada dessa forma, assim. Não é E nesse bem, caso, bem até legal. conecta bairros distintos, né? Assim, que é bacana também. São bairros, um bairro mais rico, um outro, né? Estereotipado como mais pobre. Então, são pessoas que costumam se locomover para chegar ao trabalho, né? De algum modo, de uma maneira muito sofrida até, de transporte público, o de tráfego também intenso, no tempo de deslocamento. Também tem esse Eu viés. até participei, lembrando aqui dessas questões de ativação, né, trazendo mais para o projeto da WRI. Participei de um workshop que teve aqui em Recife, que foi o workshop de prototipagem urbana. E foi interessante porque a gente prototipou espaços na beira do rio. Então, também é uma coisa interessante, né? Aqui a gente está trabalhando com o Pilar, mas não sei em Teresina se isso é uma possibilidade também, ou para né, construções futuras aí, que essa prototipação de espaços na beira do rio foi muito interessante, porque até tinham comerciantes locais que foram envolvidos no processo, então teve uma criação de um espaço, tipo um espaço de um lounge para comer, sabe? Então, com mobiliário, para que eles vendiam na rua, né? As pessoas saíam da faculdade, pegavam comida e não tinham onde sentar. Então, foram construídos esses espaços também né, para aumentar a geração de renda para essas pessoas. E aí eu acho interessante também a nível de prototipagem visar esses espaços, né, na beira do rio e para tentar criar essa reconexão mesmo. Tem uma mãozinha levantada, não sei se é tua, Rai, ou se é de alguém. É minha, deixa eu ver como é que baixo aqui, pronto. Legal essas trocas, eu acho que até essa contribuição de requalificação e aproveitamento de espaços na beira do rio até contribui para o que mencionaram em Teresina, de assoreamento de rio, então a gente retém erosão, a gente cria mais espaços de sombra, e até reconhecendo uma questão que é do cenário brasileiro, seriam serviços informais, e muitos deles acontecem na rua, e a gente tem que antecipar também que é um impacto econômico muito grande que a gente tende a ter, né? Então, quanto mais requalificar o bem-estar social, o aumento e a qualidade do conforto térmico no uso dessas áreas, eu acho que é uma riqueza muito grande para todos nós. Então, vamos, em nome do WRI, eu acho que a gente pode se esforçar para fazer essa ponte. Então, Raíssa, se a gente puder trocar com você para ter um pouco mais acesso a esses materiais que possam ser de uso para Teresina, vai ser muito legal fazer essa ponte. E fico muito contente com a participação de vocês agora no final, estava ouvindo aqui, aprendendo um monte de coisa. Acho que a gente parte muito de um local técnico e é muito enriquecedor ver isso pelo ponto de vista local. De forma pessoal, eu sou muito ligada à água, eu vejo a água como nexo entre várias questões da cidade, então é muito gratificante ouvir essas soluções pautadas no Rio, a percepção até de um olhar de costas para o Rio, né, que a gente tem por vezes devido a questões de saneamento, então tudo que a gente puder somar e eu puder até colaborar com vocês nessa troca vai ser muito bom, até porque eu entrei há pouco tempo no WRI, então também estou me familiarizando com o projeto e espero ter mais trocas com vocês. Trago um pouco que a gente avançou um pouco do horário, mas não vejo como um prejuízo, acho que a parte mais rica foi essa troca entre vocês. E gostaria de agradecer a presença de todos. Antes disso, abro para fala de alguém que queira adicionar algum comentário e
e muito obrigada pela paciência e pelas trocas. Acho que é sempre um aprendizado coletivo. Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Eu me lembro de você do ICLEI. Você estava trabalhando lá? Eu estava no ICLEI e ingressei agora em julho no WRI. Ah, Eu legal. cheguei Não, a começar... tenho uma lembrança. Eu queria agradecer também, até em nome da Ares, né, Rai? Assim, a troca da gente também é sempre interessante. A gente sempre tenta encaixar assim no horário. Foi um desafio aqui com o celular, mas gostei muito. E queria até pedir assim mais momentos de troca assim com outros territórios. A gente sabe que Teresina está, né, junto dessa chamada, dessa coalizão, e eu realmente gosto muito de poder conhecer uma realidade tão próxima, né, Nordeste, e tão distante ao mesmo tempo, assim, né, da gente. Então, que venham outras trocas, assim, quero reforçar a fala de que foi muito importante, assim, a gente tende sempre no que a gente pode, no âmbito do trabalho, das redes da gente, né, a gente reproduzir o que a gente escutou aqui. Então, a gente com certeza vai partilhar no trabalho e vai levar para outras pessoas também, que a gente aprendeu aqui hoje. Obrigada, gurias. Foi ótima essa troca com vocês. Eu agradeço e faço até um pedido, pensando na progressão, né, nesse conhecimento difundido de forma gradual, e hoje a gente vem muito da base, o que vocês tiverem de medida que vocês considerem que possam ser úteis, que possam servir tanto para ser expandido no território de vocês, ou que possa servir como exemplo para um outro território, a gente pede que vocês compartilhem com a gente, até porque isso pode vir a enriquecer a próxima capacitação, que a gente vai focar em medidas de mitigação e adaptação. Então, eu peço que, por favor, compartilhem exemplos, acho que a gente pode muito aprender com essa troca, e dentro do meu conhecimento técnico vou trazer alguns também, mas eu acho que quando a gente traz algo do território é sempre muito mais enriquecedor, porque acho que, como mencionaram, a gente trabalha ainda muito pautado em modelos eurocêntricos ou de outros territórios que até, às vezes, pelo contexto climático seria viável, mas pelo histórico, econômico, social do país, a gente sabe que tem dificuldade de replicação. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Obrigada, é muito massa partilhar soluções Nordeste e Nordeste, sabe? Isso é muito rico. Muito obrigada, meninos. Foi ótima a troca. Obrigada, bom dia para vocês. A gente vai trocando os materiais aqui.